Bem-vindos a mais um vídeo de Bob Goods. Hoje vamos pintar yoga no parque. Eu comecei pegando minha tabelinha de cores. Eu mesma fiz essa tabelinha, fiz quadradinho por quadradinho. Olha, até manchou aí, foi lágrimas de desespero, porque não aguentava mais fazer tantos quadradinhos. E estava decidindo quais verdes eu iria usar nessa pintura. Começando pelo arbusto, assim, eu queria os verdes desse desenho para testar as cores verdes e as técnicas de mesclagem de cores dos arbustos, dos verdes. Lembra que eu falei que eu queria aprender as técnicas? Então, começando aí, eu tinha achado horrível, porque estava parecendo uma bandeira, e aí comecei a fazer pontinhos, porque eu tinha pintado, corrido mesmo, e depois descobri que estava ficando muito ruim, comecei a fazer esses pontilhadinhos aí nos arbustos para começar a tentar mesclar as cores. Então eu começava com um super clarinho, essa cor aí comecei bem claro, depois vim com mais escuros, dando essas pinceladinhas assim, batidinhas, depois vinha com um tom médio e tentando mesclar. Então, assim, não esperava secar a cor. Eu vinha com o tom molhado mesmo para ver se as cores mesclavam. Vinha do escuro, ia pro médio e por fim eu vinha com o tom mais claro, que é o tom que eu pintei inicialmente todo o arbusto, que foi aquele tom base para começar a pintar. O primeiro que eu fiz ali no cantinho foi um teste, ele acabou ficando muito escuro, então eu testei outros tons um pouco mais claros para não ficar como se tivesse anoitecendo. Para mim, o yoga no parque é assim à tarde, umas 3 horas. Então não quis deixar tons muito escuros. Nesse desenho, eu confundi muito as cores. Como eu estava trabalhando com quase 4 tons de verdes, às vezes eu pegava um que se parecia muito com o outro e acabava pintando. Na minha cabeça, eu pegava a caneta, tava do tom certo. Aí eu voltava, olhava a tampinha da caneta, droga, peguei o tom errado. E tentei dar um jeitinho para não ficar tão estranho a cor. Porque às vezes eu pegava o tom, por exemplo, do primeiro arbusto que eu pintei, tá bem escuro. Às vezes eu pegava esse tom escuro, droga, peguei o muito escuro e já tinha começado a pintar. Olha, foi um problema, porque eu deixei as canetinhas tudo do lado, porque eu ainda não organizei a minha maletinha de cores. Eu já peguei uma caixa de papelão para tentar fazer a separação das canetinhas, mas ainda não tive tempo de fazer. Mas vou fazer para ver se eu consigo deixar mais organizada essas canetinhas, porque eu perco todas as canetinhas, que eu volto para a caixinha, pinto da cor e depois nunca mais acho a canetinha. Depois de muito tempo que eu vou procurar outros tons, é que eu acho o tom da canetinha. Eu só fico confusa, tá me enlouquecendo isso. Como eu tinha começado o arbusto de teste muito escuro, eu pensei, ainda bem que tá do lado não muito próximo do sol, porque ali no cantinho eu resolvi fazer os mais escuros, então mais escuros, para dar aquele jeitinho, né? Pra falar assim, errei, mas consertei. E os mais próximos do sol, resolvi deixar nesse tom mais clarinho. Aí deu um contraste bacana, assim, de profundidade. No final, pra falar a verdade, não deu tanta diferença. Mas eu acredito que se eu tivesse pintado todos daquele tom muito escuro, ia fazer diferença sim. Ia ficar os arbustos muito, muito escuros, assim. Não ia ficar legal. Esse que eu tô pintando agora, ele também vai ficar mais escuro. Eu tentei fazer igual o outro, então eu comecei com o verde não tão escuro, mas depois eu vou fazendo mais sombras embaixo para deixar ele no tom do arbusto do ladinho. Eu achei que ficou muito bonita essa pintura, essa técnica. Na verdade, a técnica que eu tinha visto no TikTok era só de pontilhado. Só que eu não vi o passo a passo. Eu vi como ficou no final, ela fazendo assim, ela não explicou.
Só a musiquinha e o jeito que ela tava fazendo. E eu não gostei porque tava muito pontilhado. Assim, dava pra ver muito as bolinhas. E eu não queria que ficasse daquele jeito. Então, é por isso que eu fiz a base e depois eu pinto todas as cores e vou fazendo as bolinhas só pra mesclar as cores. Aí eu achei que ficou bacana. Inclusive, o arbusto que eu mais gostei foi o do outro lado, próximo da outra árvore, do lado esquerdo. Não, direito. Ah, esquece, gente, que eu sou um pouco dislexa. Esquerda e direito pra mim é um problema. Tanto que quando eu fui tirar minha CNH, a instrutora falava assim: "Ai, vira pra esquerda, vira pra direita". Eu não confundia? Confundia, virava sempre pro lado errado. Ela ficava puta comigo. E eu tenho esse problema. O que é direita, o que é esquerda? Sou muito confusa com isso. Não sei qual o problema, mas eu tenho isso de não saber nunca sei qual é a direita e qual é a esquerda. Aí eu faço o quê? Eu finjo que vou escrever alguma coisa, aí eu penso, eu escrevo com a direita, então essa é a direita. Eu sempre tenho que fazer o movimento do fingir que estou escrevendo alguma coisa. Não, é assim. E eu tô olhando, eu fazendo os desenhos e mesmo assim eu me confundo. Eu olhei e ainda falei errado, falei esquerda, falei direita. Tá vendo? Um caso para se pensar. Ai, mudando de assunto, eu quero contar um caos aqui. Antes de gravar esse vídeo, eu tinha pintado a minha unha. Eu mesma faço a minha unha, né? Tinha pintado a unha da mão e a unha do pé desse branquinho. Tinha deixado tudo organizadinho e fui sentar para gravar. Aí eu procurando qual desenho que eu ia escolher, qual desenho que eu ia pintar. Eu tava usando uma mão só. A outra mão eu tenho uma mania de deixar embaixo das coxas. E simplesmente tinha esquecido que eu tinha acabado de pintar a unha. Simplesmente estava sentada. Quando eu reparei, eu estava com a mão embaixo das coxas, porque aqui em São Paulo tá um frio lascado, então a pontinha da minha mão estava super gelada. Fui e sentei em cima da mão. Quando eu tirei a mão, toda borrada. Toda com a marca da calça que eu tava. Que ódio que eu senti. Eu falei, não, agora já era, porque eu já tinha borrado antes. Passei uma demão por cima de esmalte. O esmalte já tá com um monte de camada. Eu falei, não, agora vai ter que ficar desse jeito mesmo. Peguei com a mão mesmo, assim, tentei empurrar o esmalte para baixo. Tanto que dependendo da posição da minha mão, dá pra ver que tá toda borrada. Ainda bem que, como tava uma iluminação bem forte em cima do papel, eu não ficou tão aparente assim o branco manchado. Mas, pessoalmente, gente, tá assim, horrível. Tá super marcada. Eu fiquei com essa unha assim mesmo, porque já tava cansada de passar demão. Branco parece que nunca seca. Nunca seca. Toda vez que eu pinto minha unha de branco, ela demora anos pra secar. A do pé, que eu também tinha acabado de fazer, como tava frio, eu tenho uma mania de sentar e colocar os meus dedos pra dentro, assim, encostando no chinelo. Eu também tinha esquecido disso. Além da mão que estava embaixo da coxa, o pé também estava virado. Borrei o pé também. Aí estava com a mão com o pé borrado. Fiquei com raiva, não arrumei essa unha e eu vou seguir com essa unha até o final da semana, porque eu não sou obrigada a fazer essa unha de novo. Obrigada eu sou, porque no próxima gravação eu não vou estar com essa unha toda lascada, toda borrada, né? Vou ter que mudar. Mas fiquei triste, resolvi contar aqui, desabafar com vocês. Continuando os arbustos, eu tive a ideia de deixar uma bordinha do arbusto como se estivesse pegando sol. Então eu continuei com o mesmo tom, porque conforme você vai pintando o mesmo tom, a canetinha vai ficando escura. Tanto que em lugares que eu quero fazer sombra da mesma cor, eu passo ela 2 vezes e aí ela vai ficando com aquele tom escuro, mas o mesmo tom da canetinha. É melhor do que ficar pegando outro tom, que às vezes é um tom mais escuro, só que quando a gente passa em cima da tonalidade da canetinha que a gente quer que escureça, eu acho que fica muito escuro. Aí eu prefiro ir passando por cima até dar o tom que eu gosto. Aí eu peguei e fui fazendo e deixei só uma bordinha, sem
pintar. E aí deu a impressão que o sol tá batendo. Aí eu achei bem fofinho. Porque eu tentei fazer isso com as montanhas do último desenho. Deixar aquela sombrinha, mas não tinha dado certo. Porque foi o que eu fiz. Eu tentei pegar um tom mais escuro e não ficou bonito. Já indo para essas plantinhas, eu não sabia o que era. Eu acho que é uma lavanda. Na minha cabeça, eu falei assim: vou fazer lavanda. Porque parece aquelas. Na verdade, não parece lavanda, né? Parece aquelas florzinhas que dão em lagos. Mas eu, não, eu falei: não tem lago aí. Então não quero. Vou fingir que é lavanda. Aí eu peguei. Pintei o cabinho de um verde que é bem acinzentado. Eu escolhi um verde acinzentado. Ele, na hora que pinta, ele parece cinza mesmo. Mas depois ele vai clareando e vai dando esse tom de verde. Eu acho muito bonito esse tom de verde, porque ele não é o tom dos arbustos que eu já tinha pintado. E ele dá aquele tom mais fechado. Eu achei lindo. A gente tem que criar novos tons, porque assim, quando a gente pensa sem cores é muita cor. Quando a gente precisa de um tom, parece que não tem. Não sei o que acontece. É só comigo que acontece isso? Porque eu vou procurar e falo, não tem eu queria uma cor assim e não tem. Então eu pintei com esse tom de verde acinzentado. Achei que deu um ar super bacana, assim, para as florzinhas. Já nos arbustos do canto, que é onde eu estou pintando agora, eu quis fazer eles escuros. Porque na minha cabeça tem assim, o sol tá lá profundo, então aqui já tá meio que escurecendo, sabe? Na minha cabeça funcionou assim, será que fez sentido? Pra mim, na hora estava fazendo. Então assim, eu falei, mas perto de mim tá escurecendo porque tá longe do sol. Então, eu comecei com aquele tom de verde bem escurão, assim. E fui clareando conforme vai chegando na pontinha, já na borda ali do arbusto. Nesse, eu fiz mais pontilhados. Fazer pontilhado demora demais. Em comparação, na verdade, em comparação às árvores, eu achei bem mais demorado. Árvore no sentido de madeira. Quando eu fui fazendo as madeiras, eu falei, gente, madeira, fazer aquele detalhe de madeira sem uma cor base de fundo, demora demais. Só que eu achei uma coisa que demora mais que fazer detalhamento de madeira, que são esses arbustos, essa técnica de matinho. Eu vou ter que ver alguma técnica aí que demore menos tempo, porque eu demorei demais. Eu acho que eu já falei, né? Eu demorei 4 horas para finalizar esse desenho. Foi tempo pra caramba. E assim, eu achei que foi a coisa mais linda dessa pintura, porque foi a técnica que eu trouxe aqui, que eu aprendi. E eu achei que foi a estrela desse desenho. Esses arbustos que eles ficaram assim, super bonitinhos, bem mescladinhos. Ficou muito fofo. Até porque nos outros objetos, nos outros detalhes, já não me garanto tanto. Porque assim, eu começo com uma ideia e na metade os pensamentos intrusivos começam a trabalhar. E aí eu penso, e se eu fizer isso? Acaba que não dá certo. Não dá certo. Porque vocês sabem, eu testo tudo na hora. Os arbustos, eu não testei em papel antes. Eu escolhi as cores e já comecei aqui, da minha cabeça. Não fiz nada antes. Então, eu já testo direto no papel. Se deu certo, se não deu certo, aí, se não dá certo, a gente não leva pra frente, né? Se deu certo, a gente leva. Mas eu, como testo na hora, tem coisas que dá certo, como eu falei, e eu fiz outros testes nesse desenho também, que vocês vão ver mais pra frente, que não deram tão certo assim, mas fica aí de aprendizado, né? Porque não dá pra voltar atrás, depois que você pinta com a canetinha, já era. Nesse desenho, eu coloquei um papel sulfite atrás. Eu não sei se eu já tinha comentado, acho que não. Mas eu pintei com papel sulfite, porque o canson, ele tava
meio que corroendo o papel de cima e tava dando o papel tava enrugando muito. O último, ele ficou super enrugado bem no meio da folha, porque ela fica molhada e o canson, por ser grosso, eu acho que ele acabava secando a folha de cima e dava aquela aquela amassada na folha. Então, dessa vez, eu ainda tô com o canson porque eu confio nele que ele não vá passar para outra folha. E peguei um sulfite, coloquei um papel sulfite. Então, assim, tem a folha que a gente tá pintando, vem o sulfite atrás e depois a folha canson. Coloquei uma folha de sulfite e deu super certo dessa forma. Não deu nenhum problema nesse desenho, ainda bem, não enrugou, ficou super, super bonitinho, assim, a folha ficou ótima. Então, das próximas vezes eu vou usar dessa maneira. Como estou pintando as florzinhas dos arbustos, eu queria falar que eu queria pintar de colorido, mas vai que ficasse extremamente colorido. Igual a primeira página que eu pintei, usei muitas cores, não ficou tão bom assim. Então, eu peguei uns tons de laranja e vermelho, tons avermelhados e alaranjados. Nos arbustos mais escuros, eu pintei de um tom um pouquinho mais fechado. E nos arbustos mais próximos do sol, eu pintei um tom acima. Então, assim, parece a mesma cor, mas na verdade tem um tomzinho ali meio diferente. Comecei a fazer os detalhamentos. Fiz a sombra das lavandas e detalhes das garrafinhas d'água. Eu aprendi a fazer borboleta, aí na hora eu tirei da minha cabeça também. Eu ia fazer coração, mas eu falei assim, esse coração, se eu pichar uma perninha embaixo, vai virar borboleta. E fiz as borboletas. Ficaram lindas, eu vou usar como papel de parede no próximo desenho, ou estampa de roupa, sabe? Porque nessa eu dei meu nome, inventei na hora e foi uma coisa que deu certo. Nas árvores, eu pintei tudo de uma cor base e fiz os veios depois, porque eu não queria passar, porque eu já tinha perdido muito tempo fazendo os arbustos, eu não queria ficar fazendo veinho por veinho. Então, eu pintei a árvore fazendo esse vai e volta, só que eu puxava um pouquinho para dentro da cor para ficar como se fosse uma camada de cor. Então, ficava essa separação. Sabe quando a gente está pintando e aí acaba marcando a folha? Eu fiz isso de propósito na árvore para dar essa sensação de madeira. E depois fiz os veios meio que espalhadinhos ali, aproveitando que o próprio desenho já tinha feito alguns detalhezinhos da madeira. E fui com o mesmo tom que eu tinha pintado fundo, eu acho que eu pintei e fiz os veiozinhos. Se eu não me engano, foi o mesmo tom. Foi o mesmo tom, sim. Indo para a árvore, gente, eu tinha que colocar alguma coisa rosa nesse desenho. E isso me lembra quando eu estava na faculdade. Eu amava fazer IPs. Eu fazia IP roxo e sempre amei. Colocava sempre nos projetos de urbanismo e tal. E aí não poderia faltar, né? Uma árvorezinha rosa. Eu inicialmente tinha pensado em fazer uma cerejeira. Só que eu não sei fazer cerejeira, né? E também não tem aspecto de IP. Então, eu falei, não, eu vou pintar rosa. E depois fui fazendo umas sombras roxas. Fui, assim, tirando da minha cabeça, sabe? Com base em um IP roxo. E aí fui fazendo, escolhi um roxinho para fazer as sombras. Comecei a puxar como se fosse alguns galinhos. Usei a mesma técnica dos arbustos. Então, eu fui fazendo os pontilhadinhos para poder mesclar com a tonalidade rosa. Depois, eu venho aí com um rosinha para fazer como se fosse frutinhas. Como se fosse frutinhas ou algumas pétalas de flores mais escurinhas. Para dar um charme. Foi para dar um charme. E fui depois com um tom de rosa mais clarinho e fui pintando mesmo um pouco mais forte para tentar mesclar o roxo com o rosa mais escuro, com esse tom de rosa também, para dar um efeito bacana
e as cores se unirem, fica uma coisa mais... Ai, gente, eu amei, tá? Vou ser sincera, amei demais, achei lindo demais essa árvore, ficou meu xodó. Eu amo rosa e não poderia faltar rosa nesse desenho. Eu sempre quero trazer assim um toquezinho de rosa porque é a minha cor favorita e eu vou colocar sim rosa. Bom, aí acaba as coisas preferidas desse desenho. Por quê? Resolvi deixar o sol um pouco mais escurinho para parecer à tarde. Fiz errado. Fui com um tom de amarelo um pouco mais escuro, deu errado, eu peguei, voltei com um tom de amarelo mais claro que eu tinha feito o centro do sol e tentei voltar pro tom original, mas foi aquilo que eu falei. Pintou de canetinha, acabou, entendeu? Não tem mais o que voltar. E essa canetinha azul, eu pintei uma vez só, que foi o céu do Bom Dia, e ela já estava falhando. Nossa, me deu uma raiva, porque eu tive que vir com um tom mais escuro depois, porque eu só tinha aquele tom e esse que é mais escuro que o 144, que era a tonalidade que eu estava usando. Nossa, fiquei tão chateada porque o céu ficou escuro, o sol ficou escuro, acabou que não ficou bonito. E eu tinha errado o sol. Como eu não fiz um pré-desenho ali do sol, um redondinho certinho, acabou que o sol ficou meio oval. Ficou oval, aí eu tentei arrumar com azul, não deu certo, ficou aquele tom meio arroxeado. Olha, caos. Por ter ficado esses tons muito escuros, eu até, principalmente do céu, eu até pensei em vir com o branco. Eu fiz até um teste no cantinho com o branco, mas o branco mancha. O branco ele não fica claro, ele acaba ficando manchado. Então, deixei quieto, não passei o branco. Depois eu tive uma outra ideia de passar o lápis branco, mas não achei o lápis branco, lápis de cor normal. Então, deixei assim mesmo. Ai, fiquei tão triste, o sol ficou errado, não ficou redondo certinho, né? Mas enfim, fiz o que pude e o que não pude também. Já nos tapetinhos de yoga, eu queria trazer cor, já que não usei nas flores, nos tapetes de yoga eu poderia trazer cores. E resolvi usar esses tonzinhos mais neons, assim, bem verão, né, na verdade. Na cestinha, eu queria fazer um entrelaçado. Até pesquisei no Google modos de fazer entrelaçado. Na verdade, assim, eu pesquisei não como fazer. Então, eu busquei uma imagem, mas, gente, me deu muito trabalho. Eu perdi um tempão tentando fazer, não conseguia, e resolvi fazer essas linhas na diagonal, porque como se fosse um mini xadrezinho, né? Nesse, eu tive o cuidado de pintar a cor de base primeiro, ia para outra parte do desenho, esperava secar, depois fiz a primeira linha, esperei secar, depois vim no sentido ao contrário e fiz a segunda linha. Tudo eu esperei secar nessa bolsinha, porque eu tenho mania de não esperar secar, e aí as cores começam a mesclar uma nas outras, começa a fazer aquele borrado. E como eu faço a olho, a bolsinha pelo menos eu fiz a olho, eu não queria que saísse errado. Então, esperei secar bem e fui fazendo as linhas. Já no tapetinho de yoga, como eu quis fazer esses... Como se fosse costuradinho, eu peguei a régua para não errar e fazer torto os tracejados. E aí acabou que saiu bonitinho também. Esperei secar, porque da última vez eu não tinha esperado secar o outro tapete, vocês vão ver. Ai, gente, olha, eu às vezes tomo umas decisões que não sei porque que eu tomo. Ah, eu fiz essas florzinhas. Eu ia fazer bolinha. Eu falei, não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer florzinhas de bolinhas. Fez sentido pra vocês? Quando eu era pequena, eu gostava de fazer desenhos na unha. E eu fazia essas florzinhas. Eu pegava o esmalte, pegava o palitinho, pegava e colocava na unha, assim, e fazia esse tipo de florzinha, porque era o tipo de florzinha que eu sabia fazer, né? Não era aquelas flores artísticas que
Você faz com pincel e eu achava lindo. Nunca testei, nunca nem tentei fazer, na verdade. Mas eu amo, amo unha desenhada, unha cheia de coisa. Vim aí com um branco para fazer o centro das florzinhas. Não ficou, gente, bonitinho, parecendo aquelas florzinhas de unha? Até hoje em dia, se você compra aqueles pacotinhos de adesivos de unha, vem assim também. Tem algumas, né, que vem assim. Ah, ficou uma graça esse tapetinho. E utilizei essas folhas que eu tinha feito no primeiro desenho. Eu fiz nas velas e tinha feito de preto. Dessa vez eu fui de rosa, tentei fazer bem delicado e deu certo. Ficou super delicadinha, super bonitinha. Nesse tapete laranja, eu queria fazer como se fosse uns coqueiros, só que só a partezinha das folhinhas do coqueiro. Eu tinha utilizado a cor laranja, que é a mesma que eu fiz as bolinhas do tapete. A gente já sabe a história dessas canetinhas super fininhas, né? Elas vieram comigo desde a faculdade e estão aí sobrevivendo. Diferente do tom azul, que já na segunda passada já secou toda. E aí eu vim com o laranja, só que o laranja, ele não dava pra ver. Então, eu fiz com vermelho, que agora dá pra ver um pouquinho, e depois fiz uns passarinhos em preto. No final, nada fez sentido com nada, vendo de longe, mas a minha ideia inicial era essa, era fazer como se fosse folhinhas de coqueiro com os passarinhos. No último tapete, era para ter deixado só as curvinhas de marrom, só que eu resolvi o quê? Fazer as bordas de preto. O que aconteceu? Manchou porque eu não esperei secar totalmente. Eu sabia que tinha que ter secado, mas para mim, na hora, já tinha secado e vim fazendo esse detalhe. Não ficou bom. Não ficou bom, eu sei. Como a outra tinta estava sugando o preto, ela começava a borrar. Olha, caos. Por que que eu não deixei? Já estava bonito antes. Por que que eu não deixei, né? Me perguntei isso depois. Mas na hora, a gente segue nossos pensamentos intrusivos e fala, eu vou fazer assim. E aí, acaba que não ficou tão bom. Indo para a grama geral, pintei com o mesmo tom de base que eu tinha feito nos arbustos. Essa foi a hora que eu percebi que eu tinha errado. Na verdade, eu queria um tom bem de grama, eu não queria fazer com esse verde tão vivo. Eu errei mesmo, e depois que eu vi que eu tinha errado, eu já tinha pintado a primeira parte. Falei, não, então vou seguir com esse verde. Não era o verde que eu queria? Não era. Mas depois a gente faz algum detalhezinho na grama para ver se escurece mais esse verde. E o bom de você fazer detalhe em áreas tão grandes assim, eu ainda preciso ver um jeito de não ficar marcado. Porque eu começo a pintar de um lado, aí quando você volta e é um espaço muito grande, acaba marcando. Eu preciso ver como dar um jeito nisso. Então, os detalhes é bom porque nessas áreas muito grandes, como vai ficando a marcação da canetinha, quando você faz os detalhes, dá uma aparência menor, porque o que chama a atenção são os detalhes e não a marcação da caneta. Ou será que eu pinto muito forte e aí acaba fazendo as marcações? Não sei, viu? Eu queria que ficasse bem delicadinho as marcações, mas eu acho que não tem jeito, né? Por exemplo, pintando os animaizinhos. Ai, olha, que linda, toda de rosinha, gente. Eu achei que ela combina tanto com rosinha que eu tô pintando direto ela de rosa. Inclusive, como tô pintando só ela de rosa, esse rosa já tá falhando também, viu? Já tá falhando também. Eu pintei o quê? Essa é a terceira vez que eu tô pintando ela de rosa? Pô, tô chateada. Porque tinha começado, eu não queria vir com outro tom pra não deixar ela mais escura, porque eu queria que ela ficasse um tom mais pastelzinho, mais clarinho. E olha só. Aí eu vim aí pintando a cabecinha dela, ficou a marcação na orelhinha. Eu até pensei em fazer um lacinho, mas desisti depois. Ah, o cachorrinho. Olha que coisa fofa, gente. Eu queria, na verdade, ter pintado o urso do tom do tapete, mas ia ficar igual o tapete. Tive que reinventar o ursinho. Vocês vão ver como é que ele vai ficar. Ele vai ficar uma gracinha. E eu tava sentindo que, às vezes, a canetinha ela fica falhando, viu? Ó, tá vendo que eu vou voltando e pintando de novo, mais forte, como se fosse de lápis, assim, pra melhorar o tom.
As orelhinhas dela eu deixei mais escurinha. E aí foi onde eu tive o meu toque. Eu falei, eu sempre faço ele sem cor nenhuma, porque eu tinha medo de errar. Dessa vez, eu fui que fui. Falei, não, eu vou fazer umas manchinhas nela. Eu não sei que tipo de cachorro é esse, gente. Eu só quis fazer umas manchinhas, tá? Não tive nenhuma ideia de raça nem nada de cachorro, até porque eu não conheço raça de cachorro. Eu já tive uma cachorrinha, infelizmente, ela faleceu esse ano. Mas não sei, ela era uma misturinha, ela era vira-lata com um poodle. E é a única coisa que eu sei. Se eu vejo um poodle, eu sei que é poodle. De resto, não sei. Sei que é pincher também, porque um pincher assim, é impossível você não saber, né? Que ele é bravinho. Mas de resto, não sei raça nenhuma de cachorro. Olha aí. Aí vim com um marronzinho pintando o urso, porque, gente, o urso tem que ser marronzinho na minha cabeça. Tá, tem o cachorrinho rosa ali? Tem. Mas eu juro, já vi um cachorrinho rosa, porque eu já vi tinta de cachorro. Não concordo com isso. Acho que o cachorrinho tem que ser, né, da cor do cachorrinho. Mas já vi. E fiz o detalhezinho do cachorro, desse outro cachorro. Fiz a patinha dele, ficou parecendo uma botinha. Ficou parecendo uma botinha nele, né? Mas eu quis dar esses detalhezinhos, porque eu não tinha colocado nenhum detalhe até então nos animais. Fiz o ursinho. Aí o que me persegue? Coisas redondas que não ficam redondas, porque eu não faço um pré-desenho antes. E eu acho que eu tenho que começar a fazer isso. Se eu lembrar no próximo, eu faço. Aí eu fiz o detalhezinho da bochechinha do ursinho. Olha que fofo. O ursinho, ele ficou parecendo que tá usando pantufa, né? No final eu achei engraçado, então deixei assim mesmo. Não ficou bonito, tecnicamente e tudo mais, mas eu achei que deu um lado divertido pro desenho. Vim pro gatinho. Dessa vez eu não fiz listras no gatinho, eu tentei fazer ele como se fosse um tigre. Vim com a canetinha, deixei ele secar um pouquinho, depois eu vim com essa canetinha fininha e fiz os detalhezinhos do gatinho. Meu erro foi querer fazer o bigodinho do gatinho. Não deu certo, ficou grosso. Eu até tento consertar depois com o branco, mas mesmo assim não ficou bom. Nossa, que tristeza. Ele tá com o quê? Tá com problema na boquinha, entendeu? Porque o narizinho dele ficou gigante. Não ficou bom os bigodinhos do gato. E é isso, né? Eu tinha que ter feito alguma coisa errada nesse desenho. Como em todo, alguma coisa não sai como planejado. Depois, quis fazer os detalhezinhos das gramas, aproveitei também o pré-desenho do próprio papel, do próprio desenho, né? Para poder fazer as graminhas, os matinhos. Então, eu usei ele como base para fazer. E fiz umas sombrinhas embaixo, como um detalhezinho a mais. Fiz nas árvores também, como se fosse uma sombrinha. Olha aí, eu deixei um zoom para vocês verem como ficou. Gente, ficou uma gracinha. Olha, fiz o sombra dos tapetinhos. Ficou muito fofinho. Olha, dá pra ver muito o bigodinho do gato nesse take. Ai, que tristeza, gente. Me perdoem. Me perdoa, me perdoa. Eu simplesmente não sabia que não ia dar certo, né? Porque assim, olha como ficou fininho, tá vendo? Eu achei que ia ficar assim o bigodinho do gatinho. Será que não secou o suficiente? É por isso que não ficou tão fininho o bigodinho? Pode ser por isso, né? Aproveitei para fazer a sombra dos arbustos também. Eu passei primeiro uma faixa, depois eu vim assim, tentando mesclar com um tom mais claro, que é, se eu não me engano, quase o mesmo tom da grama. Que eu tava trabalhando 48, 49. Eu queria ter feito com essa cor, se eu não me engano, ao invés da mais clara, porque era um tom mais de grama. Mas aí ficou esse tom verde neon de fundo. Infelizmente. Agora os toques do branco. Sempre tem que ter um toque do branco, né? Porque eu acho que ele traz uma vida pro desenho. Ele traz um brilho mágico, eu acho. Então eu fiz nas minhas lavandas, que não deve ser lavanda mais, vai ser lavanda. Aí, ó, tentei consertar o bigodinho do gatinho. Aí eu achei que ficou menos feio, mas também não ficou bonito. Tentei fazer alguns detalhes da folha, porque eu tinha feito detalhes com o mesmo tom na verdade, eu tinha feito com preto e não ficou bacana, não ficou bonito. Então, dessa vez eu testei com branco. E até que ficou legal, ficou charmosinho. Não ficou real, mas achei que ficou bonito.
como a ponta da caneta de gel é bem fininha, então ela ajudou a fazer esses detalhezinhos. Ela resolveu funcionar, tá? Nesse desenho. Assim, depois de muito bater ela no papel, ela funcionou. Ela só funciona quando ela quer. Fiz alguns toquezinhos como se fosse de luz nas folhinhas. Fiz também nos cachorrinhos, que eu já tinha visto, as pessoas fazem isso. Eu não tinha visto no momento, eu tinha visto num videozinho X do TikTok. E aí eu nem sei se tá certo, viu? Se é desse jeito mesmo que fazem, mas aí eu fiz. Tentei consertar o sol, dando batidinhas e borrando com o dedo para ver se melhorava o aspecto do sol ali. Aí até que ficou bonitinho, não ficou tão estranho do jeito que ficaria, né? Se eu não tivesse tido essa ideia da canetinha de gel. E fiz também alguns detalhezinhos nas florzinhas. Logo quando eu tinha pintado elas, eu fiz só o centro mais escuro, mas acabei não gostando. Então eu vim com a caneta branca para tentar consertar o detalhe. Fiz ali bem próximo do sol, alguns pontinhos dos arbustos para dar um tchan. Fiz também nos matinhos, nas graminhas. Olha, gente, essa pintura ficou uma graça. Fala a verdade. Comenta aí, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre esse desenho, sobre a minha evolução também. Eu espero que vocês estejam evoluindo também no desenho de vocês. Vocês estão pintando junto comigo, né? Não precisa ser Bob Goods. Pinta com um desenho que você goste também, que você tenha e passa esse momento comigo pra gente desenhar junto, pintar junto, conversar aqui. Deixa seus comentários, curte esse vídeo se você gostou, tá? É de graça. Então, se você gostou, se você visualizou, deixem o seu like. Vou fazendo aí as sombras dos cachorrinhos, dos bichinhos, para dar aquele ar de profissionalismo do desenho. Eu não ia colocar, porque eu não sabia onde colocar. Porque eu ainda tô com isso do sol, onde vai luz, onde vai sombra. Mas tentei dar aí um toquezinho. Olha como que ficou fofo, gente. Vamos marcar, sem esquecer de colocar o canção embaixo. E é isso, gente. Muito obrigado por ter me acompanhado nesse vídeo. Nos vemos numa próxima. Um beijo e tchau!